Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, da UFOPA. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de fundações, né? A gente vai chegar na última parte aí da disciplina de fundações um, que está ligado com a parte da armadura, né? E do dimensionamento de sapatas de divisa, né? A gente vai passar também um pouco sobre as vigas de equilíbrio e tentar finalizar esse curso aí da melhor forma possível para vocês já conseguirem fazer um projeto, né? Já- Com as aulas até aqui vocês já vão conseguir. Então, bora lá. Primeiro, o objetivo dessa aula vai ser apresentar maneiras, né, de como ocorrem os cálculos das armaduras nas fundações. A gente sabe que as fundações são elementos que trabalham a flexão e a gente já aprendeu a dimensionar esses elementos para que eles sejam rígidos, né? Determinar a altura. Então, além dessa altura que a gente vai determinar para considerar uma sapata rígida, a gente vai ter que calcular também qual é o comprimento de ancoragem que a armadura que vai seguir para o pilar, né, armadura de arranque, né, pilar de arranque, é necessária, né? Por exemplo, que altura é essa? Qual é o comprimento de ancoragem? A gente vai precisar determinar isso, tá bom? Então, a altura da fundação vai ser o maior das duas coisas, né? Entre aquela relação para considerar a sapata rígida e o comprimento de ancoragem. Então, a gente vai verificar isso aqui hoje. Então, nessa imagem, por exemplo, dá para a gente perceber aqui as partes, né, o detalhamento de uma seção, de uma vista, né, de uma sapata. Né? Essa sapata ela não é daquele tipo de tronco de cone, ela é reta. E é possível a gente verificar aqui o comprimento, as armaduras necessárias, né, e um detalhamento da seção de uma sapata. Né? Então vejam, por exemplo, aqui está a armadura do pilar, né, onde eu estou passando o mouse. Deixa eu colocar aqui o laser, que acho que vai ficar melhor. A armadura do pilar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. E aqui também, né? Aqui são os estribos. Aqui também a mesma coisa, o mesmo ferro que você vai usar no pilar é o mesmo ferro que você vai usar aqui. Por exemplo, se você está usando um ferro aqui, uma barra de aço que tem bitola de 12,5 milímetros, né? Ou de meia, você vai usar a mesma para seguir aqui no arranque das fundações, para ancorar isso aqui. E note que esse arranque, né? Esse arranque, ele é feito com gancho, né? O que é isso? É uma dobra no ferro. Então, no final tem uma dobra, né? Um L. E esse comprimento de dobra tem que ser maior ou igual a 20 centímetros, tá bom? Na base da fundação é conveniente que a gente tenha uma camada de concreto magro, né? Isso pode variar de 5 a 10 centímetros. Para que a gente vai colocar isso? Para garantir que esteja a proteção aqui, não tenha a contaminação do solo que está aqui embaixo, para esse concreto de que vai ser composto a sapata. Note aqui que tem os espaçadores, né? Estão chamando aqui de calço de apoio, né? Esse espaçador é para garantir o cobrimento da armadura por esse concreto, por esse concreto. E aqui tem algumas especificações, né? Tem alguns estribos, aqui tem uma montagem, né? Dizendo aqui, isso aqui a gente vai aprender mais para frente, tá bom? Então, esses ganchos aqui, tanto do pilar quanto da armadura da sapata, note aqui que aqui também tem um gancho, né? Isso vai estar ligado com o comprimento de ancoragem. A gente vai aprender isso aí hoje, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ter que saber é dimensionar a sapata para alguns critérios, né? Então, por exemplo, as dimensões em planta da sapata são definidas basicamente em função da tensão admissível do solo, que é aquilo que a gente já fez, né? Você vai avaliar qual a área necessária, né, da sapata para transmitir a carga que vem do pilar para o solo, né? Qual é a nossa premissa? Que a solicitação seja menor ou igual à resistência. Então, embora também dependa de outros fatores, como a interferência, como fundações mais próximas e tal. No caso, se tiver alguma sapata associada, isso aí pode também interferir, mas a gente já sabe como resolver esse tipo de problema, né? Basta calcular o centro de carga e transformar numa única sapata. Na grande maioria dos casos, a sapata está submetida a carregamentos excêntricos, né? Que quer dizer esse carregamento excêntrico? Que além do carregamento normal, a gente vai ter momentos, principalmente em virtude da ação do vento. Logo, as dimensões em planta devem ser tais que as tensões de compressão máximas do solo, né? Calculadas com as expressões de flexão composta, reta ou oblíqua, não supera essa tensão admissível do solo. O que é isso? Quer dizer que a tensão solicitante, né, tem que ser menor ou igual à do solo. É isso aqui, em outras palavras, trocando em miúdos. É isso que quer dizer.
Para a gente considerar uma sapata rígida, né, eu já mostrei isso aqui para vocês, a gente vai considerar que a altura da sapata, né, quando eu falo altura, é isso aqui, ó, esse Hzinho, ou esse aqui, né, a mesma, são vistas diferentes. Nesse caso aqui, B é o menor lado e A é o maior lado. Esse A aqui não é a área, tá, gente? É a dimensão da sapata, essa dimensão aqui maior. Então, essa relação aqui, ó, tem que ser atendida para a gente considerar uma sapata do tipo rígido, né? Que é a relação entre a menor dimensão da sapata e a menor dimensão do pilar, que é BP dividido por 3, né? Vai dar a nossa altura mínima. Então, a nossa altura da sapata tem que ser maior ou igual a essa relação. Beleza? Então, mesma coisa para o outro lado. Só que muda aqui que agora é a maior dimensão da sapata menos a maior dimensão do pilar. Tranquilo? Para isso aqui, ó, essa diferença aqui, ó, entre B e P significa dizer o quê? Que os balanços, né, são iguais. O que quer dizer que os balanços são iguais? Quer dizer que eu vou ter uma sapata mais econômica, por exemplo. É a mesma coisa se eu dissesse que isso aqui, ó, esse tamanho, é igual a esse aqui, ó. Aqui na figura dá para ver que não é, né? É bem maior. Mas seria isso aqui, ó, por exemplo. Vou chamar aqui de LBzão. Não tem nada a ver com comprimento de ancoragem. E aqui LAzão. Então, bem aqui seria o LAzão e o LBzão. Então, essa expressão é feita aqui para que os balanços sejam iguais. Né? O que são os balanços? Né? Uma região não apoiada, digamos assim, se a gente olhasse para cima da sapata, né? Como se fosse uma laje e tal. Então, essa relação que a gente vai usar para fazer sapatos mais econômicos. A altura do pilar, como eu falei, né? Por exemplo, essa altura aqui, ó, a altura da sapata deve obedecer ao comprimento de ancoragem da armadura do pilar. Por quê? Isso daqui, ó, tem que ter um tamanho, um comprimento do qual as barras de aço que são do pilar tem que estar imersas na sapata, né? Esse vai ser o LB, comprimento de ancoragem, né? Então, o LB é o nosso comprimento de ancoragem. Então, a gente vai aprender a determinar isso. E esse comprimento de ancoragem, ele muda se a barra é reta ou se ela tem um gancho, certo? Quando eu falar gancho, é essa dobra, tá bom? Então, nota aqui, ó, nessa figura, dá para ver bem aqui, ó, ela tem uma dobrazinha, né? Essa aqui é uma sapata, né? A forma de uma sapata. Note que não tem forma superior. A gente vai fazer essa inclinação aqui meio que usando essas réguas, né? Ou a linha mesmo. Então, bem aqui está a armadura da sapata. Note aqui que também a armadura da sapata tem uns ganchos, né? Tanto aqui quanto aqui, ó, nos dois lados. Esses ganchos são baseados em função dessa alturinha aqui, que a gente vai chamar de saia, né? Ou do comprimento de ancoragem. Algumas vezes essa armadura pode ser assim, né? Só, estou dizendo só armadura. O sapato é assim, né? E a armadura faz uma dobra lá dentro. Beleza? Se essa alturinha aqui não for suficiente para fazer essa dobra. Tá bom? Então vamos lá. Então, seguindo essa premissa, né? A gente vai adotar assim, que o H, né? A altura da sapata, tem que ser maior ou igual que o comprimento de ancoragem mais o cobrimento, né? O cobrimento do concreto. Então, a altura que a gente vai usar vai ser o maior das duas relações, dessa aqui do comprimento de ancoragem com aquela para considerar a sapata rígida, tá bom? O maior deles. Como é que a gente vai determinar esse comprimento de ancoragem? Esse comprimento de ancoragem está ligado, ele está descrito na NBR 6118, que é a NBR de estruturas de concreto, e ele pode ser calculado em função do FCK do concreto, né? Que é esse C15, C20, C30, nada mais é do que o FCK. Então, por exemplo, um FCK de 35, né? FCK de 35, eu teria comprimento de ancoragem calculado por essas duas expressões. Aqui, 30 vezes o diâmetro da barra, né, se não tiver gancho, se for uma barra reta, ou 21 vezes o diâmetro da barra, se for uma barra com gancho. Né? Por exemplo, imagina que eu tenho um diâmetro de 10 milímetros. Então, 21 seria 21 vezes 10. Né? Isso aqui dá 210 milímetros. O que é isso? 21 centímetros. Então, seria dessa forma, com o gancho já. Beleza? Tranquilinho, né? De fazer isso.
Para o dimensionamento, a flexão, a gente vai precisar fazer a distribuição de tensão que tem na base da sapata, né? Eu já mostrei para vocês, por exemplo, que quando eu tenho uma sapata que tem um único momento e quando eu tenho uma sapata que tem dois momentos, né? Ambos são flexões oblíquas, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vou fazer a distribuição de tensão, por exemplo, cada um dos pontos, por exemplo, essa sapata aqui, né? Essa sapata. Aí, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que é o mesmo desse, eu tenho um valor de tensão, né? Tensão normal, que é provocada pelo carregamento vertical ao longo do eixo Z, e o momento fletor, né? Que está sendo aplicado aí. Então, a gente aprendeu a fazer essa distribuição aqui, ó. Seria mais ou menos essa distribuição aqui, olhando em planta. No caso, eu tenho um único momento. É como se eu tenho uma carga aqui, Fz, mais um momento nesse sentido. Esse momento comprime essa parte aqui, essa parte direita da sapata, e traciona a parte esquerda, né? Mas a envoltória, né, resultante das tensões provocadas por Fz e por Fm, vai gerar essa distribuição trapezoidal que está aqui. Né? Então, tem aqui 0,029 e aqui 0,038, né? Esses valores provavelmente estão em MPa. Tranquilo? Então, isso aqui é quando eu tenho um momento. Agora, quando eu tenho dois momentos, né? O que vai acontecer? Pode haver uma região, né? Uma região de tracionamento da sapata. Por exemplo, essa região aqui, ó, ela está tendo tensões negativas, né? O que são essas tensões negativas, tá, gente? Nesse caso aqui, ó, esse negativo aqui não está seguindo aquela regra que a gente adota lá para a estrutura, né? Que negativo é compressão. Nesse caso, isso aqui é tração, tá, gente? Então, essa parte aqui, ó, da sapata está sendo tracionada. Enquanto que essa outra região aqui, ó, essa outra parte toda aqui, que eu não vou riscar, é a região que está sendo comprimida. Nas nossas sapatas, a gente condicionou que no nosso dimensionamento, as sapatas ou elas vão estar todas comprimidas ou isso aqui vai ser zero, né? Nunca vai ser tração. Por quê? O que acontece? Se aqui for zero, quer dizer que a linha neutra está passando aqui. Né? Nesse caso, desse exemplo, a linha neutra está passando nessa região. Olha aqui o Ln. Então, o que a gente vai precisar saber? Fazer essa distribuição de tensão e, para ambos os casos, a gente vai avaliar uma seção de interesse aqui para o dimensionamento. Tá vendo essas áreas que estão achuradas? Aqui, ó, essas áreas que estão achuradas são a distribuição de tensão que a gente vai considerar abaixo da sapata. Por exemplo, aqui tem uma seção, né? Seção 1 e aqui seção 2, um exemplo. Então, nesses valores, eu tenho um valor de tensão bem aqui embaixo e um valor de tensão bem aqui nesse ponto. Mesma coisa para cá, que é 403 e aqui outro valor. Tá bom? Então, são essas tensões que a gente vai avaliar para fazer o dimensionamento das sapatas. Beleza? Então, isso aqui, ó, esse desenho, tanto esse quanto esse, são as distribuições de tensões abaixo da sapata. Como é que faz? Já mostrei para vocês lá no exercício de dimensionamento. É daquele jeitinho mesmo. Beleza? O que a gente vai precisar saber? Então, imagina que tem uma sapata aqui, né? Uma sapata, e vou traçar duas seções, né? Essa seção, essas linhas de vermelho, e aqui é verde, né? E essa seção aqui é verde. Essas linhas são as linhas de interesse, né? Por exemplo, se eu olhar para cá, eu vou ter um balanço, né? Lembra? Balanço. Daqui para cá também outro balanço, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, ao longo dessa linha verde, né, ao longo dessa linha vermelha, eu tenho uma distribuição de tensão. Aí, o que me interessa? Uma área de interesse, né, que vai ser 0,15 aqui da área do pilar, da dimensão do pilar. Né? Então, por exemplo, se essa sapata tivesse 2 metros, né? Então, esse tamanho aqui, ó, seria metade do tamanho da sapata, né? Menos esse espacinho aqui, que seria 0,85, né, do pilar, tá bom? Então, esse seria o valor do Lx. Por que interessa isso aqui? Porque a gente vai ter um balanço, né? Dá para ver que tem uma viga em balanço, e essa viga em balanço vai ter essa solicitação, é como se eu tivesse uma carga distribuída aqui, ó. Então, é como se tivesse isso aqui, ó, gente. Vou fazer aqui. O balanço, né? Só muda que a carga está para baixo. Aí a gente vai ter que calcular um momento que está chegando aqui no engajo. Tá bom? Seria isso. Então, para esse momento aqui solicitante, que a gente vai dimensionar a sapata. Isso para uma direção, né? Na outra direção é do mesmo esquema,
Só muda que vai ser 0,15 da outra dimensão do pilar, né, na dimensão que eu estou analisando, e vai fazer a mesma coisa. Isso vai acontecer quando eu tiver dois momentos e eu vou ter duas armaduras. Tranquilo? Então, veja. Então, aqui está aquele esqueminha, né, que eu trouxe aqui das solicitações. Então, a gente vai ter que colher as solicitações nesses pontos aqui. Bem aqui vai ser a solicitação máxima, na tensão máxima. E aqui eu vou ter que fazer uma regrinha de 3, né? Usa semelhança de triângulo para saber quanto é que está dando de tensão bem aqui, ou então calcula já nesse ponto, né? A fórmula da flexão composta lá, né? Que vai ser N sobre A, mais ou menos N sobre A, mais ou menos M, X vezes Y dividido por inércia X, mais ou menos MY vezes X sobre inércia Y. Isso aqui é a fórmula da flexão para a equação para fricção composta, né? Então, essa é a fórmula que você vai calcular aqui. Sabendo essas informações aqui, que vão ser os valores de x e y, você calcula a tensão aqui. Ou então faz regra de 3 se você tiver a distribuição total. Beleza? Tendo isso em vista, tendo esses momentos solicitantes, a gente vai calcular a área de aço. Como é que vai calcular a área de aço? Vai ser o momento solicitante, lembrando que esse momento solicitante tem que ver se ele é característico ou de cálculo, tá? Aqui sempre vai ser o momento de cálculo, que vai ser o M característico, né, vezes 1,4. Aí você tem que verificar lá no seu projeto na planta de carga se essa combinação já foi feita. Se já foi feita, não precisa fazer. Tá beleza? Então, essa é a área de aço calculada. Onde esse D vai ser a altura útil da sapata, né? O que vai ser esse D, por exemplo? Está aqui a sapata. Você já tem a altura. Né? Você já tem a altura. Opa! Deixa eu voltar aqui. Com a caneta. Então, você tem a altura H da sapata e vai ter a posição das armaduras aqui, ó. Né? As armaduras vão estar posicionadas aí. Tanto que vai ser para cá, né? Cobrimento mais metade da armadura. Cobrimento mais metade da armadura. O D, ele vai ser essa distância daqui do centro de gravidade da armadura até o topo aqui da sapata. Então, beleza. Então, vamos escrever aqui o que vai ser o D. Vai ser o H menos C mais φ por 2, né? Isso aqui, tudinho, tá bom? Então, seria isso. Aí você vai calcular uma armadura de uma área de aço, beleza? Aí, só que essa área de aço ela tem que ser maior ou igual à armadura mínima, né? Se ela der menor que a mínima, você tem que usar a mínima. Então, você vai usar 0,015 vezes BW vezes H. O que vai ser o BW, tá, gente? O BW sempre vai ser esse tamanho aqui que você estiver analisando. Depende da seção. O BW vai poder ser o B ou o A, né? Às vezes é L que você chama, não sei. Então, BW vezes o A. E o H é a altura, tá bom? Então, a área de aço vai ser assim. Então, isso aqui vai dar nas dimensões que você usar. Se você usar metro, né, vai dar metro quadrado. Beleza? Aqui você tem que ficar ligado também nas unidades, né? Se usar com momento em quilonewton-metro, e aqui tem que estar em kPa. Isso aqui em metro. Beleza? Então, é assim que calcular a área de aço. E a distribuição? E a distribuição, né, das barras, elas vão ocorrer que nem a gente faz em viga, né? Por exemplo, as barras longitudinais não devem ter diâmetro superior a 1/8 da espessura da sapata, né? Espessura média aqui, tá? Da sapata. Espessura média. Espaçamento máximo entre as barras, né? Entre elas, no caso, elas serão as barras, não deve ser superior a 20 centímetros nem 2H. Então, o que quer dizer isso? Que é o espaçamento, por exemplo, entre uma barra e outra não tem que ser menor que 20 centímetros. Beleza? Menor que 20 centímetros. E que o espaçamento mínimo, né, tem que garantir que seja o diâmetro, passe o diâmetro do agregado que você vai usar no concreto, seja 2 centímetros ou o diâmetro da barra. Tá? Então, aqui, ó, esse espaçamento também tem que ser maior, igual a 2 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, como é que você vai posicionar? Por exemplo, se você está calculando as seções, por exemplo, essas barras aqui, ó, elas são para combater o momento que está atuando aqui, assim, ó, nesse sentido. Né? Então, por exemplo, se você vai analisar a barra B, você calcula lá
a área de aço necessária para combater o momento que está aqui, você vai colocar na outra direção, beleza? Você vai colocar na outra direção. Por exemplo, você calculou o AS usando a seção B. Você vai desenhar ela na A, tá bom? Se você usar o AS para encontrar a seção A, você desenha na B. Então, por isso que está aqui, ó. Então, note que esse desenho aqui embaixo é o ferro, ó, gente. É o ferro, é a área de aço que deu. Então, como é que a gente vai saber a quantidade de ferro? Você vai pegar o AS que você calculou, né? Dividido pela área de uma barra, né? A área da barra que você está usando. Por exemplo, a barra que a pessoa está usando aqui é de 12,5. Então, o número de barras vai ser a área de aço calculada dividido pela área de aço, pela área de uma das barras. Tá bem? E o espaçamento, como é que eu vou definir o espaçamento, né? O espaçamento aqui entre as barras. Eu vou pegar o comprimento aqui da seção, né? Por exemplo, esse aqui é o comprimento. Então, digamos que tenha, sei lá, 2,5, né? Tá colocando 3,5 de comprimento. 2,5. 2,50 metros. Então, você vai pegar assim, o espaçamento, né? Vai ser o comprimento, né? Por exemplo, B, digamos que seja B, menos 2 vezes o comprimento, menos um diâmetro. Por que um diâmetro? Porque tem metade dessa barra e metade dessa aqui, ó. Metade. Tá? Metade. Então, metade da barra, né? Mesma coisa para o outro lado. E vai dividir pelo número de barras menos 1. Tá? Veja. Por quê? Por exemplo, para 2 barras eu tenho um espaçamento. Né? Então, para 3 barras eu tenho 2 espaçamentos. Então, o número de espaçamentos é sempre 1 a menos do número de barras. Então, o espaçamento você vai calcular assim. Tá? Então, o número de barras menos 1. Beleza? Feito isso, a gente vai ter que fazer algumas verificações para o cisalhamento. Por quê? A gente não põe estribo em sapato. Geralmente o concreto já resiste a essa solicitação. Então, como é que a gente vai fazer essa verificação? Primeiro, a gente tem que calcular a solicitação do esforço cortante que vai estar atuando na sapata, né? Então, você vai pegar aquele mesmo esquema que você fez, aquele mesmo desenho do balanço, né? E vai calcular o esforço cortante aqui na borda da sapata. Como é que você vai fazer isso, né? Você vai pegar aqui, ó, fazer o diagrama de esforço cortante. Você tem aqui as tensões, né? Tensão, multiplica por um comprimento, vai virar uma carga distribuída, né? E calcula qual que vai ser a reação de apoio aqui no engaste, né? E faz o diagrama de esforço cortante, né? O diagrama de esforço cortante para carga distribuída, ele é reto, assim, né? Ou então você passa uma seção bem aqui, né? Se for, por exemplo, essa carga triangular, ele não é tão reto, ele é parabólico. Então, você passa uma seção bem aqui e calcula o esforço cortante bem aqui. Fácil de fazer? É, né? Só fazer seção somatório das forças verticais. Igual a zero naquela seção, né? Seção não. Beleza? Aí você vai encontrar a força solicitante. Aí, tendo essa força solicitante, você vai dividir, ó, pela área de contato. Então, o que é essa área? Vai ser o perímetro do pilar, né? O perímetro do pilar. Então, o que vai ser o perímetro do pilar? Vai ser 2 vezes o AP mais o BP, né? Que são as dimensões do pilar. Então, vou colocar aqui AP e BP. Então, esse vai ser o perímetro. E o D é aquele mesmo Dzinho que eu já mostrei para vocês, que é a altura útil lá da sapata. Tá bom? Feito isso, você vai ter que calcular agora a tensão resistente, né? Tensão de cisalhante resistente, que ela está ligada só com o concreto. O ΔV você vai calcular em função do FCK, né? Tendo aqui 1 menos FCK por 250, e o FCD nada mais é que o FCK dividido por 1,4, né? Notando que isso aqui você vai entrar em MPa nos dois, essa resposta aqui vai dar em MPa também. Então, o que tem que acontecer? A tensão solicitante de projeto tem que ser menor ou igual à tensão resistente de projeto. A tensão solicitante foi que a gente viu no outro slide, a tensão resistente é essa. Tá beleza? Tendo isso em vista, tentando isso ok, quer dizer que a sapata está dimensionada, você pode fazer o detalhamento, né? Que é fazer o desenho. Então, as armaduras transversais para resistir às forças constantes raramente são utilizadas nas sapatas, assim como no caso de lajes em geral.
Geralmente as sapatas são dimensionadas de tal modo que os esforços cortantes sejam resistidos apenas pelo concreto, dispensando a armadura transversal. Mas, se caso for necessário, né, você tem que fazer uma verificação. Usualmente a gente vai verificar a força cortante é feita numa ação de referência, que é esse S2, né, que é o mesmo que a gente faz para vigas. Então, por exemplo, você vai pegar o D dividido para 2, né, vai ser uma diferença, e você vai avaliar a força cortante aqui nessa região. Você vai ver quanto que é o esforço cortante aí, né, nessa seção. Tendo esse visto, você pode calcular aqui, ó, a força resistente, né? A força resistente naquela seção tem que ser a tensão resistente. A tensão resistente vai ser calculada por essa formulazinha aqui, 0,33 do FCK, FCK MPa. Esse ρ aqui, ó, vai ser calculado pela área de aço, né? Essa área de aço aqui é a área da seção, tá, gente? A área que você está trabalhando aqui, ó. Ficou ruim esse sapato. Então, vai ter a área de aço na região que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, se você está vendo essa seção bem aqui, ó, você vai pegar, por exemplo, estou vendo essa seção, você vai pegar a área de aço que está aparecendo aqui, tá? Se dá para perceber, vou tentar fazer aqui uma sapata com 3 perspectivas aqui, 3 dimensões não dá para fazer, né? Então, por exemplo, se tem as armaduras aqui, ó, tem armadura aqui também. Então, quando eu falo, por exemplo, eu estou vendo essa seção aqui, eu estou vendo essa seção aqui de frente. Então, eu vou pegar as armaduras que estão aqui desse lado. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, os espaçamentos são diferentes. É conveniente que você ponha o mesmo espaçamento para os dois, tá bom? Para não ter problema na hora da execução. Então, a área de aço que você vai usar é dessa seção aqui, ó, sempre da contrária do que você está vendo. Então, AS aqui, B sobre D. Tem que ser menor ou igual a 0,2. Se der maior, você usa esse. Beleza? Aí faz essa verificação. Aí esse V resistente tem que ser maior do que a força que você encontrar aqui nessa seção, tá bom? Tendo isso, né, tendo necessidade de colocar estribos, né, você vai calcular o espaçamento dos estribos que nem que a gente faz em vigas, né? Você vai pegar a taxa de armadura, essa aqui vai ser a área dos estribos, né? A área dos estribos, não esquece que a área dos estribos geralmente é 2 vezes a área da barra que você vai usar, se depende do diâmetro que você vai usar, se é de 5, 6, depende. Então, você vai igualar com essa equação aqui, ó, 0,6 do FCK. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o FYD, né? Que vai ser 500 dividido por 1,15, né? Que dá 435, eu acho, MPa. Certo? Se não for 435, você faz essa conta aí que dá isso, dá MPa. Então, você iguala isso e encontra espaçamento, tá? Porque você vai igualar essa região aqui com essa conta. Aí você vai ter a área de aço, tipo assim, você vai ter a barra que você vai usar. Esse alfa aqui é 90 graus, hein? Os estribos vão estar retos, então seno de 90 vai dar 1. E aqui o BW é a dimensão da sapata aí que você está trabalhando. Tá beleza? Se for necessário, geralmente você não vai ter que verificar isso aqui não, porque vai passar naquelas duas situações que o concreto resiste aos esforços de cisalhamento. Tá bom? Então a tensão solicitante aqui, ó, nessa região você pode calcular assim, né, o V solicitante, dividido pela área aqui, né, no caso aqui vai ser o número de barras que você vai adotar, π vezes φ. No caso, esse 0,9D, né, seria essa parte que seria a área. Seria a tensão solicitante no bordo. Tendo essas tensões solicitantes, vai verificar a aderência agora, né? Então, você vai calcular qual que vai ser a tensão de aderência, que vai ser esses etas dividido, multiplicado pelo FCTD, que está aqui, como é que calcula o FCTD. E esses etas são esses valores aqui, ó. Geralmente vai dar esses valores aqui para barras menores que 32, que são o que a gente usa. Beleza? Então, tendo esses valores, você vai calcular essa tensão FBD e comparar, né, com essa outra tensão aqui.
Então, tudo tem que dar menor que essa tensão resistente para verificar a aderência. A outra situação é que algumas vezes pode ter sapatas de divisa, né? Então, esse assunto a gente ainda não viu. Então, eu vou mostrar aqui hoje. Então, quando tem sapata de divisa, o processo de cálculo é exatamente o mesmo que a gente já faz, né? Então, como é que vai ser? Primeiro, tem a sapata, né? A sapata de divisa, no caso é essa aqui, e o pilar fica na divisa. Então, quando acontece isso, você vai ter que ligar essa sapata por uma viga. Essa viga vai ser viga alavanca ou viga de equilíbrio, né? Então, bem aqui está em planta e aqui está a elevação dessa sapata, né? Então, bem aqui vai estar a sapata, né? Note que a sapata é isso aqui, ó, como se fosse isso. Aqui está o pilar e a sapata vai ser assim, né? Então, tipo assim, o centro de gravidade da sapata não coincide com o centro de gravidade do pilar. Então, tem uma excentricidade aqui, certo? Então, essa excentricidade que a gente vai estar determinando. Então, como é que a gente vai fazer isso? O R1, que vai ser a reação de apoio aqui da sapata, ela vai ser calculada por o esforço normal vezes o S, né? Vezes a distância. Aqui, ó. Tá? M1 mais M2 dividido por S menos E, né? Seria as dimensões aí da sapata, tá bom? Então, o que a gente estaria fazendo aqui? Está calculando o momento bem aqui nesse ponto, né? Calculou o momento igual a zero e vai encontrar que a reação 1 vai ser dada por isso, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que arbitrar algumas coisas, tá? E calcular esse valor, porque a gente não tem nem a dimensão da sapata, nem essa reação. Então, como é que a gente faz? Geralmente a gente faz assim, que admite o R1 sendo 1,2 vezes o N1. O que é o N1? A carga que está no pilar, né? Por exemplo, se essa carga for 100 kN, você vai multiplica por 1,2 vai dar 120. Então você adota que aqui vai ser 120 e calcula qual vai ser a área da sapata. Beleza? Outra coisa que a gente deve se atentar é que a viga de equilíbrio ela sempre tem que estar paralela aos lados da sapata. Então, se a sapata que você tem que ligar, né, uma sapata de divisa em outra sapata, se elas não estiverem alinhadas, vai ficar assim, ó. Semelhante a isso aqui, a viga fica inclinada. Então, o que você faz? Você vai fazer os lados da sapata ficarem paralelos aos lados da viga, né? Para que a gente faz isso? Para evitar que essa viga tenha que ser dimensionada à torção, tá bom? Justamente para isso. Agora, se você quiser deixar reto, pode também, não tem problema, mas você não pode esquecer de dimensionar a viga à torção. Então, não teria essas partes que eu tô riscando aqui, se você quisesse deixar reto. Tá beleza? Então, o que eu tiro aqui, eu ponho aqui do outro lado. Então, é isso aqui que eu tô falando aqui, ó. Tipo, note que se a viga é inclinada, né? Os lados das sapatas não estão paralelos a esse aqui, ó, ao eixo da viga. Então, isso aí não é conveniente fazer, tá? Mas se quiser fazer, tem que dimensionar a viga à torção. Então, como é que vai ser dimensionada essa viga, né? Tem um roteiro de cálculo aqui. Primeiro a gente vai determinar a carga, né? Reação 1, que eu já mostrei lá na base da sapata para vocês. Aqui a gente vai calcular a área da sapata, que está determinando, está dizendo que é S1, que vai ser a área aqui embaixo, né? Que vai nada mais vai ser que essa dimensão aqui dividido vezes S, tá? Então a gente sabe que tensão é força sobre área, né? Então a área vai ser nada mais do que a força dividido pela tensão do solo. É isso que está fazendo aqui, ó. No caso, a nossa força é o R1 e a tensão admissível é a tensão do solo. Esse KM, a coisa aqui, ó, geralmente a gente vai adotar de 1,1, que é para considerar assim, o peso da sapata e tal. Beleza? A gente vai considerar que a relação entre, fazer aqui chamar aqui de AS, que é a área, né? Não confundir. A gente vai adotar aqui o A1 é igual a 2B1, por exemplo, que é essa relação aqui, chamando aqui de A1 e B1, tá? Só para ficar claro. Beleza? A gente vai adotar aqui até 2,5. Recomendo que seja esse daqui 2,5, não 3, tá bom? Menor ou igual a 2,5. Então, tendo isso, você
substitui, por exemplo, você vai chamar o A1 de 2,5B, né? E a área vai ser o quê? 2,5B vezes B, né? Então, seria mais ou menos isso. Aí, tendo essa área, você substitui aqui e encontra a dimensão B, tá? Essas excentricidades aqui, ó, o cálculo da excentricidade, que é esse valor aqui, essa diferença, né? É preciso saber. Aí basta dividir a dimensão que você encontrou e a dimensão do pilar, você encontra isso. Aí você recalcula o R1, né? Que vai ser chamado de R1'. Aí vai ser o N1, o NU, que é a solicitação, o Z, né? O Z vai ser esse espaçamento aqui, tá? Na outra era S, mas você se atenta para isso. Menos essa excentricidade. Aí você vai comparar esses valores, né? Se o R1 for igual a R1', B1 vai ser igual a B', né? E o A1 vai ser essa área dividido por B'. Aí agora, se o R' for menor que o R1, né? Tiver entre 0,95 e 1,5, você usa isso daqui, ó, você recalcula. Você adota o B1 como B', né? Calcula o S de novo, calcula o novo S, usando esse S aqui é a área, tá? Esse R1, duas linhas, e depois recalcula o A, tá? Seria isso. Se não bateu, você tem que refazer esse cálculo de novo. Aí, em vez de 1,2, você aumenta um pouquinho, tá bom? Seria isso, até se atingir essa convergência. Agora, a viga de equilíbrio, você vai dimensionar ela para 3 trechos, né? Tem um trecho que está o pilar, né? Que é esse trecho de amarelo, vou chamar de trecho 1. O trecho 2 está o final da sapata, né? O final da sapata. E o trecho 3 é a viga em si, né? Sem a sapata. Então, trecho 1 você vai calcular o seguinte. Você vai pegar o Q1, vai dividir N1 por B1, que vai ser a área do pilar. Você vai ter uma tensão, né? Por causa da tensão do pilar. A reação na base da sapata da divisa, né, que seria esse P1, né, seria o R1 dividido por B1. O R1 é a carga que está aqui embaixo, lembra? Né? Então, já sabe que o R1 pode ser calculado assim. Então, nesse trecho aqui entre 0 e BP1, né, que é essa dimensão aqui, gente, do pilar, a gente pode considerar essa seguinte situação, né, que vai ter um esforço cortante aqui para baixo e um momento fletor M1. Então, aqui que a gente faz? A gente faz equilíbrio das forças aqui para encontrar esses valores, né? Nada mais é do que o somatório das forças verticais. Você vai encontrar que o V1 vai ser essa expressão, né? Nada mais é do que o somatório das forças na vertical. Aí a gente vai verificar quais são as forças que tem, né? Aqui eu tenho o Q1, que vai ser a tensão solicitante do pilar, e aqui vai ser a tensão resistente do solo, que é o P1. Beleza? Então, nada mais é do que esses valores vezes x, né? Porque tem o mesmo comprimento, um menos o outro. Beleza? E o momento fletor é semelhante à mesma coisa. Tá? Então, no limite, a gente vai ter esses valores máximos. Né? O V1, que é esse que está bem aqui, ó, eu estou apontando aqui com a borracha. Né? O V1 na seção vai ser ó, BP1, P1, que é a mesma fórmula que está aqui, e o ML é a mesma coisa. Tá beleza? É só substituir os valores aí de X por B. Tranquilo? Então, seria isso. Esses são os esforços solicitantes da viga nessa região. Porque para dimensionar a viga, a gente vai precisar do momento, né, em cada trecho, e do fosso cortante para dimensionar os estribos. No outro trecho, que seria o final da sapata, o processo é bem semelhante, né? A gente faz o equilíbrio das forças, faz o somatório das forças e verifica isso, né? Então, a gente vai ter o momento máximo e o esforço cortante ali naquele ponto, tá bom? Vai admitir que o esforço cortante aqui vai ser nulo, né? Então, aqui para V2 igual a zero, a gente vai ter o X máximo aqui, que mostra que a posição onde ocorre o momento fletor máximo, né? Então, a gente vai verificar onde vai ser o cortante máximo aqui, o momento fletor máximo. E esse momento você pode ver aqui, ó, nessa distribuição, tá vendo? Então, bem aqui nessa região, o esforço cortante é zero. Então, onde ocorre o momento máximo, tá beleza? Lá dos diagramas de esforço. Você já aprendeu isso, com certeza. Né? Então, a gente teria aqui, você verifica as equações, a gente vai ter o momento máximo aqui naquela região. Aonde for x, né? No lugar do x, ele substitui por essa dimensão aqui toda, que vai ser a dimensão da sapata, que é B1. Beleza? Então, onde tiver x, a gente substitui B1.
vai ser as dimensões. Estou mostrando as fórmulas, você vai usar só essas fórmulas finais. E no último trecho, né, que já seria naquela parte final da sapata, a gente vai ter o momento, e o momento aqui, ó, M3, vai ser dado por B1, que é a dimensão da sapata, X, né, na posição que eu estiver calculando, depende de onde eu estiver calculando, é o momento, então o CX aqui vai ser variável. Onde vai estar esse X? Deixa eu voltar aqui. O X, ó, ele vai ser qualquer distância entre esse ponto e esse. Tá? Entre esse ponto e esse. Tá? Por exemplo, aqui tem 3 metros, tu põe substitui bem aqui. Por quê? Geralmente você faz o dimensionamento para esse momento aqui. Ó. Você repete esse momento que está aqui na seção 2. Seria quando o x é 0. Tá? Então, quando o x é 0, eu vou ter um maior momento. Então, você dimensiona para esse momento e repete a armadura que deu para todo o resto do sapato. Beleza? Para ficar mais simples. As recomendações para pré-dimensionamento da viga de equilíbrio, né? O BW dela tem que ser a largura do pilar mais 5 centímetros, né? Então, geralmente, as vigas de equilíbrio elas têm a largura do pilar na direção que elas estão. A altura da viga vai ser a altura da sapata, né? Mais um pouquinho. Tem que ser maior do que a altura da sapata. O DV, né? Que é o DV tem que ser maior que o comprimento de ancoragem da armadura longitudinal do pilar. Beleza? Para também serem reduzidas as equações para BW em função de V1 e V máximo. Então, a gente vai ter essa situação aqui. Ó. Então, note, aqui é a viga, para ver a seção da viga, ela é maior que a altura da sapata, que é o H1, então a altura da viga HV é maior que a altura da sapata. A largura da viga, né? Olha aqui em planta, ela é um pouquinho maior do que a largura do pilar, né? O comprimento do pilar. Então, é isso que está dizendo aqui, ó, o BW tem que ser maior que a altura do pilar. E aí, a partir disso, a gente vai verificar qual é o procedimento que deve ser feito, né? Então, resultante da reação do solo, que é aquela que a gente já fez, ó, tá aqui, ó, momentos fletores naquelas posições, a altura da sapata, né? Que a gente já verificou também, que é aquela dimensão menos outra dividido por 3, ou comprimento de ancoragem, e calcular a armadura flexão da viga, né? Da sapata, né? Que é 0,85, 0,8, você adota 0,8 aqui para favor da segurança. A gente vai dimensionar a sapata para uma direção e na outra direção a gente vai usar a armadura de distribuição, né, que vai ser 1/5 dessa armadura que a gente calculou, ou 0,9 centímetro quadrado por metro, né, com espaçamento menor que 0,33. Você vai adotar 20. Você vai usar os maiores desses dois valores, tá bem? Para distribuição. Essa apresentação eu peguei os dados dessas apostilas aqui, que são projetos que tratam sobre o projeto estrutural de sapatos, né? Uma lá da Federal de Santa Maria, do professor Gerson, e outra da Unesp, né, do professor Paulo Sérgio. Beleza? Eu vou mandar elas no sistema para vocês também terem esse material completo. Então é isso, gente. Até a próxima.